Boa noite. O Grupo Carrinho Empreendimentos é desde ontem o novo dono do Banco de Comércio e Indústria. Criado em 1993, o grupo atua essencialmente no setor alimentar. Talvez por isso, aponta a agricultura familiar e a criação de cadeias de valor estruturadas em zonas rurais que permitam trazer pequenos agricultores para o sistema financeiro bancário nacional como uma das prioridades do banco que agora o grupo detém na totalidade das ações. Segundo o comunicado de imprensa divulgado logo após o anúncio do resultado. 16 mil milhões de kwanzas foi quanto a Carrinho pagou pelas 100 mil ações disponibilizadas, superando assim o valor da oferta inicial, que era de 15 mil milhões de kwanzas, equivalente a 150 mil kwanzas por cada ação. Esta foi a primeira venda de uma empresa através de um leilão em bolsa, mais de uma década depois da criação do mercado de capitais no nosso país. O processo de privatização do Banco de Comércio e Indústria por leilão em bolsa é o tema que trazemos para esta edição do Direto ao Ponto. Edenilson Souza é o coordenador do setor financeiro do ProPriv e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar como é que foi possível vendermos o banco ser vendido ao preço que foi, quando ele foi em 2019, teve resultados negativos de cerca de menos de 36 mil milhões de kwanzas. Por que é que naquela altura não se decidiu vender já o banco? Muito boa noite, Cussi. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Inicialmente vou aproveitar para, em nome do IGAP, agradecer pelo convite que nos foi feito, para termos esta oportunidade de utilizarmos o programa para abordar, fazer uma abordagem sobre o processo de privatização do BCI, que tem sido um tema de destaque nos últimos dias. Sobre a questão que me coloca propriamente, o que eu diria seria que, logo a título inicial, o BCI representava uma oportunidade de negócio extremamente atrativa para a entrada no sistema financeiro bancário nacional. E isto porquê? Consideramos que o sistema financeiro bancário nacional tem as suas valências, mas apresenta, neste caso, ainda um potencial de expansão muito elevado. Olhamos para a taxa de penetração, do mercado, está em volta de 60%, muito abaixo dos rácios que podem ser da taxa de penetração dos mercados de referência no continente africano. Aqui falamos da África do Sul, falamos do Egito, falamos das Ilhas Maurícias. E associado a isso, ainda temos aqui a questão da baixa bancarização da nossa população, o que nos demonstra que há um caminho a seguir que apresenta muitas oportunidades de negócio. E por que o BCI? O BCI é um banco com uma marca já consolidada, criada desde 1991, tem a sua infraestrutura estrategicamente posicionada, que seria então um mecanismo, um caminho mais rápido de entrada e atuação do vencedor do processo de privatização do BCI. Imagine, Cussi, que o vencedor pretendesse fazer o processo normal de obtenção de uma licença.
além de requerer uma necessidade elevada de investimento, de capital e tempo, também teria toda aquela necessidade de instalação de infraestruturas, conquista do mercado, a angariação de clientes, para a consolidação da própria marca para começar a operar. E com a aquisição do BCI, este investidor acaba por encontrar uma plataforma sólida para poder rapidamente implementar a sua estratégia e seguir. Perguntou... Já vai poder voltar à sua explicação. Este é o banco que nós temos, o que foi vendido, era detido em mais de 90% pelo Estado. O que eu lhe estava a perguntar exatamente tem a ver com o facto de nós termos registado, o banco ter registado resultados próprios negativos de 36,8 mil milhões de kwanzas. Em 2020, a meio de 2020, o Estado recapitalizou o banco. Foram 30 mil milhões de kwanzas, ou seja, fez essa operação e hoje vendemos o banco por 16 mil milhões de kwanzas. A pergunta que eu coloco é: por que é que não se vendeu antes da capitalização? Muito obrigado pela questão, que é realmente muito pertinente e eu ia aí chegar. É como se nós tivéssemos reparado um carro, gastamos para reparar um carro, mas depois, no momento da venda, vendemos abaixo daquilo que nós gastamos para reparar o carro. Ok, compreendo. Fazendo então atenção a esta questão que me coloca, é realmente um facto, o banco registrou resultados líquidos negativos, não só em 2019, mas também em 2018, e isto, podemos dizer, foi fruto de medidas de saneamento que foram feitas ao banco. O banco, no ano de 2019, foi submetido, primeiro, fez a implementação das normas de relato financeiro internacional, a IFRS 9, e foi também submetido naturalmente, como todos os outros bancos, a um processo de avaliação da qualidade dos ativos. Isto teve um impacto substancial nas contas do banco, impacto a nível dos ativos, a nível da necessidade de constituição de imparidades, teve impacto a nível dos fundos próprios regulamentares, que depois acabam por ter um reflexo naquilo que é o rácio de solvabilidade regulamentar exigida pelo regulador, neste caso o Banco Nacional de Angola, que acabou então por se refletir na necessidade de capitalização. Por que capitalizar em 2020 e proceder com a venda a 2021? São estes os dados a que se refere? São esses os dados a que me referia. Fruto da implementação das normas de relato financeiro e o processo de avaliação da qualidade de ativos, nós tivemos para o BCI, a nível de impacto financeiro, necessidade de constituição de imparidades em 30 milhões de dólares. O ativo teve uma redução substancial na ordem de 28,9 mil milhões de kwanzas. Impacto nos fundos regulamentares, uma redução de menos de 24,3 mil milhões de kwanzas. Qual é o reflexo final? Necessidade de capitalização por parte dos acionistas, para poder garantir que o banco esteja em condições estáveis e esteja com a solidez necessária, tendo em conta os riscos inerentes à sua atividade. Com isto, o que é que podemos dizer? As necessidades apuradas na altura para recapitalização estavam cifradas em 57 mil milhões de kwanzas. Contudo, houve um exercício exaustivo de análise, tendo em conta a pouca margem financeira que o Estado, enquanto acionista, tinha também para injeção de capital no banco, e foi feita então uma capitalização de apenas 30 mil milhões de kwanzas no ano 2020 e
foi procedido então alguns ajustes internos para que pudesse, com base na atividade corrente, cobrir esta margem adicional que não foi coberta. E me pergunta, ok, porquê que não privatizamos no ano de 2019 ou 2020, injetamos capital e capitalizamos posteriormente? Como pode entender, o setor financeiro bancário é um setor de capital intenso, capital intensivo neste momento, uma necessidade de acompanhamento muito próximo por parte do acionista, temos situações de obtenção de financiamento, injeção de capital e cumprimento dos requisitos que são então exigidos pelo órgão regulador. O processo de venda adotado para o BCI era um processo inovador e, por ser inovador, acabava por ser significativamente complexo, que não permitia, neste caso, uma expedita concretização. E devemos também considerar que o BCI é uma instituição financeira bancária, é um setor da economia com inúmeras exigências regulatórias. Então, toda a prudência era necessária para conduzir o processo por via da Bolsa e de forma com sucesso, podemos assim dizer. Mas o que é que acontece? O BNA, enquanto órgão regulador, após este processo de avaliação da qualidade de ativos, naturalmente determinou prazos limites para que os acionistas dos bancos que tiveram impactos frutos da avaliação da qualidade de ativos pudessem então regularizar a situação financeira do banco para poderem operar. Se assim não fizéssemos, se não tivéssemos injetado o capital, logo o banco não estaria em condições para continuar a operar. De todo modo, naquilo que diz respeito ao preço de venda, ou como conseguimos vender, é bem verdade que em 2019 o banco estava, como pode ser visto nesta tabela, o banco tinha capitais próprios negativos situados em menos 36 mil milhões de kwanzas. O que é que isso quer dizer? O banco estava em falência técnica. Resultados líquidos em volta de menos 26,2 mil milhões de kwanzas, ou seja, não houve lucro, houve corrosão até do valor do banco. Mas isso tem um fundamento, foi realmente a necessidade de ajustes na contabilidade e no reporte financeiro para poder, neste caso, trazer um reporte mais realista e posicionar o banco financeiramente em um patamar que esteja sustentável com os riscos da sua operação. O que é que isso implicou? Implicou estes resultados negativos em 2019 e houve a necessidade de fazer uma reexpressão das contas de 2018 para refletir também ali o justo valor de mercado e apresentou-nos esse cenário. Mas, contudo, houve então a implementação de uma estratégia muito mais agressiva, muito mais assertiva por parte do novo Conselho de Administração do BCI, nomeado em finais de 2019, que fruto do seu trabalho diário e comprometimento com a inversão do posicionamento do banco, ou seja, trazer a patamares mais significativos, conseguimos ter em 2020 já um quadro completamente diferente. O banco sai da situação de falência técnica e com lucros que até foram utilizados para reforçar ainda mais a situação de capital do banco, tornando-lhe assim cada vez mais robusto e mais apetecível para os investidores. Do ponto de vista do negócio, o que é que estava mal no BCI? Do ponto de vista de negócio, Sim. O que é que estava mal no BCI? O que é que a administração atual fez que as outras não conseguiram fazer? Ok. Sobre este fator em específico,
o que é que acontece? Hoje nós estamos estamos na era digital, se assim podemos dizer. E o BCI anteriormente tinha os seus canais de distribuição e acesso aos clientes, aquela posição mais conservadora, se assim podemos dizer. Este novo Conselho de Administração, podemos citar como uma das grandes estratégias que implementou com sucesso, foi a digitalização dos seus canais de distribuição. Foi implementada, a título de exemplo, um sistema de internet banking que o feedback por parte dos clientes e outros intervenientes foi extremamente positivo. Foi extremamente positivo. Conseguimos também trazer então o banco a uma apresentação de contas muito, mas muito mais realistas, e continuamos e tem-se registado então uma evolução na captação de clientes, captação de depósitos e transformação em crédito, que tem sido implementada até o momento com sucesso e acreditamos que em grande medida contribuiu para o apetite dos investidores que tiveram então interessados na aquisição do BCI por via do processo de privatização. A privatização por si só resolve o problema do banco? Privatização se resolve. Eu diria que a nossa expectativa é muito elevada. É muito elevada na medida em que, a nível daquilo que foram os critérios definidos para a seleção dos investidores, foi tida em conta a capacidade que este investidor teria para a condução do processo, para a continuidade do banco e potenciar então o seu crescimento. Nós acreditamos que estará alinhado com as nossas expectativas. Foram estas etapas que foram necessárias ser respeitadas para que pudéssemos ter o resultado que anunciamos ontem? Ótimo. De acordo com o este é um quadro interessante que nos demonstra os momentos chaves que levaram à conclusão do processo, ao início efetivo do processo. O que é que acontece? A 5 de agosto de 2019, nós tivemos a publicação em Diário da República do Programa de Privatizações, no qual foi então elencada a lista de empresas para o efeito e também esteve então identificada o BCI para a privatização. O que é que aconteceu posteriormente? Com base nesta decisão de privatizar o BCI, começou um processo de diagnóstico ao banco para poder então aferir qual seria a melhor modalidade de privatização, uma vez que temos os concursos públicos, temos temos os procedimentos em bolsas, sendo que o preferencial acaba sendo sempre por via da Bolsa de Valores. Sempre que podemos é assim que faremos. E com isto foi então verificado que a melhor modalidade para a venda do BCI e alcance dos objetivos que nós pretendíamos seria por via de um leilão em bolsa, extremamente concorrencial. Por quê? Com isto, por via de um leilão, porque há toda a intenção por parte do executivo de conduzir e promover o mercado de capitais em Angola. Transações de formas mais transparentes, mais claras, níveis de relato financeiro, de reporte e supervisão até reforçada. E foi então nesta medida que viu-se que o BCI vendendo o bloco de 100% poderíamos muito bem fazer pela Bolsa. E foi aí que deu então deu lugar e sequência à publicação do decreto do despacho presidencial que autorizava o início da privatização, definia a percentagem a privatizar e também definia
à modalidade de venda. Posteriormente, com esta base, nós conseguimos então dar sequência ao processo na medida em que foi lançado um concurso para a seleção dos assessores financeiros e legais que nos iriam apoiar durante todo o processo. O que é que foi feito? Extensão de oportunidade a todos aqueles elegíveis. Quais são? Os bancos comerciais que estão registados junto da Bodiva. Foi feito o convite, recebemos diversas propostas, foi feita a devida análise que culminou com a seleção do Standard Bank Angola, em parceria com o Standard Bank South Africa, Standard Bank África do Sul, e associados também juridicamente com a ASP Advogados e a Vieira de Almeida. Tenho que lhe colocar essa questão. Até que ponto é que o facto de nós termos o Standard Bank, que é um player do mercado, não nos coloca diante de um eventual conflito de interesses? Eu compreendo a sua questão, Cussi, é realmente pertinente e suscita esta dúvida, mas é importante nós conhecermos como funciona as várias divisões de um banco. O que é que acontece? Nós celebramos o contrato com o Standard Bank, atua no mercado, mas a equipa que esteve alocada à assessoria de processo era a equipa da área de banca de investimento. O que é que normalmente acontece a nível da estrutura orgânica dos bancos? Há o chamado Chinese Wall, um muro chinês entre a área de investimento e a área comercial, no sentido de não haver troca de informação. Não obstante, o Standard Bank ter sido então submetido a estar comprometido com um acordo de confidencialidade um acordo de confidencialidade que delimita então o uso da informação a que teve acesso. Certo. Doutora Ednilson, nós vamos ter que fazer uma breve pausa, vamos voltar quando regressarmos, porque ainda temos muito mais para lhe mostrar e falar relacionado com este tema, que tem a ver com a privatização do Banco de Comércio e Indústria por leilão em bolsa. Aconteceu ontem aqui no país, em Luanda, e o grupo Carrinho Empreendimentos foi então o grande vencedor deste processo. Até já. Uma vez mais, boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. A segunda parte deste Direto ao Ponto, estamos a falar do processo de privatização do Banco de Comércio e Indústria por leilão em bolsa. O meu convidado de hoje é Ednilson Souza, ele é o coordenador do ProPriv para o setor financeiro. Terminamos a falar da participação, do envolvimento do Standard Bank como intermediário financeiro. O processo chegou ao termo. Estamos a falar de mais ou menos 2 anos, ano e meio, foi o tempo que se levou que foi necessário para se concluir esse processo de privatização do BCI? De acordo, Cussi. Foi aproximadamente 2 anos que levamos para estruturar a operação, lançar o processo, conduzir o processo de qualificação, até culminar todas estas fases que irei entrar em melhor detalhe logo exatamente, em seguida. O Xisto Benito já nos trouxe o slide, então. Para que ontem pudéssemos ter a realização do leilão. E o que é que realmente aconteceu? Nós podemos separar o processo em 3 fases. Fase da preparação, a fase da execução e a fase da conclusão. O que é que quero com isso dizer? Após
o processo que tivemos de contratação dos intermediários financeiros, ações financeiros, para esta operação, tivemos então a necessidade de começar a fazer uma análise muito profunda de toda a informação financeira, societária e demais do BCI, fazer uma análise muito profunda sobre todos os diplomas legais que norteiam o processo. Neste caso, estamos a falar da Lei de Bases de Privatizações, falamos do Código de Valores Mobiliários, por parte da Comissão de Mercado de Capitais, falamos da Lei de Bases das Instituições Financeiras, falamos das regras de mercado definidas pela Bodiva, para que pudéssemos, de forma clara e com a certeza e confiança jurídica, montar uma operação que estivesse então de forma acessível e de fácil compreensão para todos os envolvidos. Foi com esta base que houve então a publicação no website do IGAP dos termos de referência e o caderno de encargos. São documentos públicos, encontram-se divulgados no website do IGAP, que acabam por apresentar, neste caso, o termo de referência apresenta todas as etapas do processo, os critérios de qualificação que foram definidos e como iria decorrer o processo até chegar à sua conclusão. E com isso, após termos publicado estes documentos, começou, neste caso, um processo de contacto com os investidores. E para este efeito, a nível desta preparação, como já fiz referência à due diligence inicial, que foi feita, que é a análise da informação, e depois tivemos a identificação dos potenciais investidores. Potenciais investidores, o que é que nós tínhamos em mente? Vamos chegar aos 4 cantos do continente, selecionar a pool mais vasta de potenciais investidores, mas também, naturalmente, tínhamos alguma percepção de que, fazendo acompanhamento da dinâmica do sistema financeiro bancário africano, o que é que nós percebemos? Há uma certa caracterização ou uma certa caracterização de saída dos bancos globais e expansão dos bancos africanos. Logo, também tínhamos assim já uma certa percepção de que os maiores interessados estariam a nível aqui da região. Não obstante todo este trabalho, começamos então a criar o cenário de investimento e a própria avaliação. Com isso, o que é que foi feita? Análise mais aprofundada do plano de negócios do banco, para que nos permitisse então começar com a sua própria avaliação. Fizemos 3 momentos. A primeira avaliação esteve pronta por volta de maio, e depois, quando necessário, tivemos que fazer determinadas atualizações, atendendo o tempo atrasado. E com isso, após todas estas ações, acabamos por ter então elaborado os documentos-chaves do processo, a nível daquilo que é de interesse ao investidor. São um memorando de informação e um prospecto. O memorando de informação acaba sendo um documento de caráter mais comercial, ali onde nós entramos a fundo e vendemos todas as valências do banco e fazemos chegar a oportunidade de negócio de forma muito detalhada aos investidores, com base neste documento. Já o prospecto, que é, neste caso, um documento legalmente exigido pela Comissão do Mercado de Capitais para a própria proteção dos investidores, é um documento que acaba por elencar os diversos riscos inerentes à operação. Deixa-me só perguntar-lhe, a decisão de privatizar foi consensual entre os vários acionistas do BCI? Ou o Estado, por força da posição maioritária que detinha,
por si só decidia e cumpria-se. Ok. Agradeço pela questão e para efeitos de enquadramento, se calhar é importante nós referirmos, fazermos a identificação dos acionistas do BCI. Quem eram? Ministério das Finanças em representação do Estado, com de mais de 98% das ações, sendo que o remanescente das ações acaba por estar distribuído por empresas públicas. TQ, TAG, ENSA, Sonangol e demais. Posso me ter esquecido de alguma. Então, logo, empresas públicas integralmente detidas pelo Estado. Logo, a decisão de privatizar foi feita pelo titular do Poder Executivo, enquanto órgão, enquanto entidade com esta competência específica, sendo primor de haver uma articulação e consenso geral a nível dos acionistas. Na medida em que tivemos até a necessidade de forma mais... de forma regular, reunir os acionistas em Assembleia Geral para tomada de decisões estratégicas a nível do processo de privatização. Certo. Vamos só mudar rapidamente de slide, Xisto Benedito. Estamos aqui a falar do número global de contactos que se fizeram e ao ponto de chegarmos apenas às 6 candidaturas e apenas 2 concorrentes foram à fase final. O que é que aconteceu para que houvesse esse afunilamento? Por que é que desistiram os outros? Ótimo, Cussi. E este quadro acaba por ser muito ilustrativo. Como fiz referência anteriormente, nós fomos para os 4 cantos dos continentes. Para os 4 cantos do mundo, neste caso. Diferentes continentes, assim chegamos com foco muito específico naqueles investidores que teriam apetência ao mercado angolano, ao sistema financeiro bancário e à característica específica do BCI. Neste caso foram contactados 85 investidores. Destes, tivemos a manifestação de interesse de 18 investidores, dos quais 6 estrangeiros e 12 nacionais. Estes foram aqueles que tiveram interesse de olhar mais a fundo ao ativo, perceber o negócio e assim seguir, poder dar os passos subsequentes. Tivemos empresas ligadas ao setor financeiro privado? Podemos confirmar que sim, sendo que o grosso da tipologia de investidores que nós tivemos interessados estava realmente centrado em instituições bancárias e fundos de investimento. Estrangeiras também? Estrangeiras e nacionais, que compuseram então este número quantitativo de investidores a olharem mais profundamente da operação e com os quais foram celebrados os devidos acordos de confidencialidade para o acesso à informação e possibilitá-los, então, neste caso, seguir para a fase final. Chegada a data final para a submissão das candidaturas, podemos então notar que tivemos 6 candidaturas submetidas, das quais 4 por parte de entidades nacionais e 2 por parte de entidades estrangeiras. O que é que acontece a seguir a isto? Para este processo, que está quase que dividido em 2 fases fundamentais, por isso é que nós dizíamos que há muita interligação entre instrumentos jurídicos, isto porque temos um processo inicial de concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, para que consigamos então qualificar os concorrentes para a fase de leilão. Durante esta fase do concurso limitado por prévia qualificação,
podemos assim dizer, para o qual foi nomeada por Sua Excelência Ministra das Finanças uma comissão de avaliação que esteve então encarregue de, com base nos critérios que foram definidos e estão identificados nos termos de referência desta operação, proceder à análise de toda a documentação submetida pelos interessados, neste caso os candidatos. Tiveram então a necessidade de fazer avaliação da capacidade destes candidatos interessados para o banco e tendo até presente que critérios. Naturalmente, BCI, Instituição Financeira Bancária. Então, a nível da estrutura da operação e definição dos critérios, tivemos que nos recorrer àquilo que é o quadro regulatório do BNA, enquanto entidade de supervisão e regulação, para a aquisição de participações qualificadas, ou seja, toda a participação acima de 10%, em instituições financeiras bancárias. Isto porque, neste caso em específico, temos a responsabilidade de gestão. Então, foi com base nesses critérios que, e passo até a referir, análise da forma de financiamento, análise da prova de fundos que serão utilizados para o pagamento do valor resultante do leilão, a capacidade técnica de conduzir o banco e o próprio plano estratégico na medida de poder analisar uma estratégia clara que direciona o banco a um patamar de excelência. Estes aspectos que refere podem, em certa medida, numa análise assim superficial, contrariar o resultado que obtivemos. Ou seja, nós temos o vencedor do concurso, é uma empresa que não tem experiência no setor financeiro, uma empresa que, do ponto de vista do conhecimento público que se tem da sua dimensão e a zona que atua é de sensivelmente 3 anos, o que pode eventualmente levantar questões sobre a capacidade que este novo dono do banco tem de levar avante a instituição. Compreendo, e é uma questão interessante. Até porque não se conhecem os outros concorrentes, não é? Compreendo, e é uma questão interessante, Rússi. Mas o que devemos ter em conta é que esta empresa, neste caso a Carrinhos, vencedora do leilão, acaba sendo acionista do banco. Acionista e, com base na sua estratégia, apresentou-nos o seu plano para o banco, apresentou-nos aquilo que seria a sua proposta de órgãos de gestão, que teriam então teriam a responsabilidade, nesse caso órgãos de gestão, algo do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e outros, que teriam a responsabilidade, e muito mais afeta aqui ao Conselho de Administração, teria a responsabilidade de garantir a operacionalidade diária do banco, não propriamente o acionista, sem desprimor do acionista ser o órgão que, a nível das Assembleias Gerais, tem a responsabilidade de tomar as decisões para aquilo que pretende fazer. Por que é que não se conhecem os concorrentes? Ok? Os concorrentes não puderam ser divulgados porque, como bem referido já anteriormente, tivemos então submetidos todos a um acordo de confidencialidade, na medida em que não poderíamos divulgar os participantes, apenas divulgaríamos o vencedor, conforme feito ontem, sem desprimor deste vir ainda a necessitar da aprovação final por parte do Banco Nacional de Angola.
Contudo, no momento oportuno, houve já uma solicitação por parte do IGAP ao Banco Nacional de Angola para que pudesse fazer uma análise preliminar dos candidatos que estavam a ser então qualificados para a fase do leilão. E foi nesta vertente, porque até, olha, Cussi, a nossa categoria de investidor está muito focada naturalmente o setor privado, sociedades anónimas, na sua maioria, que têm a sua forma de funcionamento, estão incluídos, estão inseridos em mercados concorrenciais e logo não pretendem que seja divulgada a sua estratégia para os seus concorrentes. É nesta medida que, para efeitos de proteção de informação estratégica dos concorrentes, houve a necessidade de não fazer a divulgação dos participantes. Exatamente. O due diligence que se fez, é possível aferir quem são os beneficiários últimos da Carrinho? E porque falou em transparência. Ok? Como referido, a nível dos critérios de elegibilidade e de toda a informação que foi solicitada e bem submetida por os candidatos que foram apurados para o leilão, foi feita esta solicitação. A Carrinhos apresentou e indicou quem são os seus beneficiários efetivos, e foi então de consideração por parte da Comissão de Avaliação, que teve encarregue de fazer esta análise, mas naturalmente são questões, pode até entender que a Carrinhos é uma sociedade anónima e, por norma, os acionistas dessa tipologia de sociedades são realmente anónimos, não são divulgados. Certo. Doutora Denilson, nós vamos fazer o último intervalo para voltarmos e falarmos então das vantagens da privatização do Banco de Comércio e Indústria, que, como já dissemos, aconteceu ontem. Até já. Terceira e última parte do Direto ao Ponto. Estamos a falar do processo de privatização do BCI por leilão em bolsa. Estamos mesmo já a chegar ao final, mas antes de entrarmos para o último slide, doutora Denilson, eu gostava de lhe perguntar, nós privatizamos o BCI, entrou para as contas, mas há uma questão que não sai, não deixa de ser um tema, que tem a ver com a privatização, a possibilidade de privatização do Banco de Poupança e Crédito. O que eu lhe pergunto é, os problemas do Banco de Poupança e Crédito, que é um banco que figura do top 5 das instituições financeiras bancárias do país, são menores que o BCI? Foi mais fácil decidir pela privatização do BCI do que do BPC? Ok. Agradeço pela questão, Cussi. Com relação ao BPC, o que poderíamos referir é que eu não diria que há uma rejeição sobre a privatização do BPC. Não. Eu diria que ainda continua em análise. Isto porque o BPC tem as suas particularidades muito próprias e está neste momento, sensivelmente já há 2 anos, se não me engano, em processo de reestruturação. Na medida em que, pelo menos daquilo que tem sido a estratégia e a orientação do Executivo, que tem sido pautado pela saída do Estado no setor econômico, empresarial, é bem possível que, no momento certo, possa vir a ocorrer uma privatização do BPC. Contudo, neste momento, o BPC encontra-se em processo de reestruturação, seguindo o plano que foi então assim definido. Mas eu gostaria de retornar aqui para o slide, para o que trazemos aqui para o tema e poder fazer uma referência geral sobre as vantagens que este processo de privatização por leilão em bolsa
trará. O que é que acontece? Não havia precedentes, Cussi. Não havia precedentes. Nós tínhamos um quadro regulatório, tínhamos a infraestrutura do mercado, mas o exemplo prático não existia. Foi trilhado este caminho, foram encontrados desafios e estes desafios foram ultrapassados na medida certa. E testamos e realizamos o primeiro processo de venda em mercado regulamentado, em Bolsa de Valores. Hoje, o mercado de ações é uma realidade. O que é que isso representa do ponto de vista prático? O que é que representa? Que trazemos, neste caso, maior confiança para o mercado de capitais, temos uma curva de aprendizagem muito mais percorrida neste momento e temos então, conseguimos mostrar aos privados, às sociedades privadas, de que a Bolsa está à disposição e os seus mecanismos funcionam. Os seus mecanismos funcionam. Naquilo que diz respeito ao BCI, agora que tem as suas ações admitidas à negociação na Bolsa de Valores, o BCI estará então sujeito a um processo de maior supervisão, estará então sujeito a um processo de maior necessidade de divulgação de informação, relato financeiro, de forma muito periódica, terá também a necessidade de se adequar então em outras diversas matérias a nível do mercado de valores mobiliários que servem, neste caso, para a condução com sucesso de uma empresa cotada em bolsa, que acaba sendo quase que reflexo da nossa economia, mas também para garantir a proteção dos investidores. E com isso o que é que trazemos? Trazemos maior transparência a nível da operacionalidade do banco. Trazemos uma melhoria da sua imagem, uma melhoria da visibilidade e reconhecimento do mercado no país. O BCI foi a primeira empresa cotada em bolsa, não propriamente no mercado de bolsa, que nós, pelo comunicado de imprensa, pela nota de imprensa que foi então divulgada pela Carrinho Empreendimentos, julgamos que irá lá chegar. Mas temos o BCI no mercado de registro, o vulgo mercado de balcão, e as transações irão ocorrer neste sistema. Com isto, demos oportunidade e de forma recorde, de forma muito clara, demos oportunidade da população em geral, todo cidadão interessado teve a oportunidade de acompanhar o leilão. Leilão, 2 licitantes, tivemos 22 licitações. Preço final, 1,65 mil milhões acima do preço inicial. O que é que nós acompanhamos? Acompanhamos um processo transparente de descoberta de preço. Antes mesmo de terminarmos, Dr. Edilson, e porque nós não falamos sobre isso, a questão dos trabalhadores acaba sempre por ser colocada na mesa, sempre que estão esses processos de privatização. Os mais de 1000 postos de trabalho do BCI não correm o risco de se perder? Eu não teria esta preocupação. Porque o BCI tem um capital humano muito forte, com muita experiência no mercado e naturalmente seria uma valência para o novo investidor. Ele não vai querer fazer ajustes no quadro do pessoal e reduzir? Aí está, não lhe consigo responder a esta questão, porque já estaria, neste caso, a divulgar a estratégia a ser implementada por este acionista.
cujos termos estão então salvaguardados a nível do acordo de confidencialidade. Mas com toda a confiança que temos no capital humano do BCI, que apenas com este capital humano foi possível fazer a inversão da situação financeira do banco que vimos então refletida nas contas de 2020, que conseguiu-se então retirar o banco da falência. Acreditamos que é uma maior valência para o novo acionista do BCI. Doutor Adnilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui a falar sobre o processo de privatização do Banco de Comércio e Indústria. Está tudo dito por hoje e vou agradecer a si por nos ter acompanhado nesta que foi também a última edição do Direto ao Ponto referente ao ano de 2001. Nós voltamos a estar juntos em janeiro, em 2022. Daí, aproveitar este momento para, em nome de toda a equipa, desejar a todos vocês festas felizes e um ano novo próspero. Até 2022.